Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que nos visita nessa noite. Graça e paz a todos. Então, essa noite eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito querido ao meu coração. E eu creio que também seja o coração de vocês. Eu quero falar com vocês sobre tão grande salvação. E para isso eu quero pedir para vocês a gentileza de abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, e a minha versão é a Revista e Atualizada. Minha versão diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite nós já te louvamos, nós já te adoramos e agora queremos ouvir a tua palavra, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor que fale conosco, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor venha nos edificar, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e nos alimentar com a Tua palavra, ó Pai. E que o Senhor saia mais uma vez desta noite aqui, ó Deus, glorificado. É a nossa oração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, para entendermos melhor o início desse capítulo 2 que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer um resumo com vocês do capítulo 1. E assim a gente vai procurar entender um pouco mais o que Paulo está querendo dizer nessa passagem. Então volte comigo, por gentileza, o capítulo 1, fazer um breve resumo aqui. Após a saudação do apóstolo aos Efésios, nos 2 primeiros versículos do capítulo 1, Paulo agora expõe, a partir do versículo 3 ao 14, o glorioso plano de salvação elaborado por Deus na eternidade. Plano esse que contou com a participação das 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele disse nos versículos 3 ao 6, como Deus na eternidade escolheu, predestinou e adotou como filhos aqueles que Ele mesmo quis para que fossem seus. Depois Paulo vai dizer do versículo 7 ao 12, como Deus Filho executou esse plano do Pai e se tornou homem, e com o seu sangue redimiu para Deus os eleitos e escolhidos desde a eternidade. E finalmente ele vai dizer do versículo 13 ao 14, como Deus, o Espírito Santo, aplica os benefícios dessa grandiosa salvação para aqueles a quem Deus Pai escolheu e para aqueles a quem Deus Filho redimiu. E aí então, depois de expor esse glorioso plano, Paulo ora em favor dos Efésios, a partir do versículo 15 ao 23. Ele vai orar em favor dos Efésios para que os Efésios entendam tudo isso que Deus fez na eternidade. Que eles entendam todo esse plano de redenção elaborado por Deus Pai. E ele vai terminar essa oração fazendo menção do grande poder de Deus que foi executado nessa salvação. Poder esse que, segundo ele, atua nos crentes. Poder esse que, segundo ele, enfatiza 2 vezes no versículo 19. E vai dizer que Deus nos deu uma demonstração histórica desse poder ao ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos, a exaltá-lo sobre todos os poderes do mal e fazê-lo dele o cabeça da igreja. Agora,
para ficar ainda mais evidente esse poder e deixar em relevo qual a grandeza desse poder, Paulo descreve a situação dos Efésios, ou seja, a situação em que eles se encontravam no capítulo 2, na hora que Deus interferiu na vida deles. Paulo vai descrever o que Deus fez, o que Deus interveio, como Deus interveio na vida deles. E o estado que Paulo descreve aqui é um estado sombrio. O estado que Paulo descreve aqui é um estado obscuro. É um estado de condenação. E é um estado de condenação eterna. Na verdade, assim como os Efésios, você nunca vai entender quão grande foi a sua salvação, enquanto você não entender quão grave era a sua situação. Em outras palavras, você nunca vai entender com clareza as boas notícias do Evangelho, enquanto você não entender as más notícias. A questão é, quais são essas más notícias? As más notícias referem-se ao estado em que você se encontrava, ou se encontra nesta noite. São as más notícias que fazem com que as boas notícias sejam realmente boas. E é nesse contexto que Paulo discursa sobre o poder de Deus. É nesse contexto que ele destaca o poder de Deus. Somente um grande poder poderia transformar essas más notícias em boas notícias. Somente um grande poder poderia ter tirado os Efésios dessa situação. E somente um grande poder poderia ter nos tirado dessa situação. Mas que situação era essa? Dos versículos 1 ao 3, Paulo pinta um quadro. E esse quadro é escuro. E a tinta que ele usa para pintar esse quadro é chamada de tinta da condenação. Dos versículos 4 ao 10, Paulo pinta um outro quadro. Um quadro completamente diferente. E esse quadro é branco. É tão branco que chega a brilhar e resplandecer. Um absoluto contraste com o primeiro quadro. E a tinta que ele usa é chamada de tinta da graça de Deus. Então vamos agora dividir essa passagem que nós acabamos de ler, esses 10 versículos, em 3 partes, para facilitar o nosso entendimento. Dos versículos 1 ao 3, Paulo descreve a situação de toda a humanidade, sem exceção. E a nossa situação antes de Cristo. Dos versículos 4 ao 6, Paulo descreve o que Deus fez por nós. E dos versículos 7 ao 10, Paulo descreve o porquê Deus fez isso por nós e como Ele fez isso por nós. Então vamos começar no versículo 1. O versículo 1 vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo descreve nesse versículo o estado dos Efésios e o nosso estado antes de sermos salvos, como sendo o estado de morte. Nós estávamos mortos. E quais são as características de um morto? Um morto não vê, um morto não ouve, um morto não sente, um morto não anda, um morto não se relaciona, um morto não toma decisões, um morto não tem vontade própria, ele está morto. Você já viu alguma pessoa morta? Com certeza você já viu uma pessoa morta. Eu já participei de vários velórios e eu posso dizer para vocês, é um mais triste que o outro. E normalmente o que você observa no velório, por exemplo, de um marido, é que a esposa está sobre ele e ela derrama lágrimas, ela chora, mas ele não sente nada. Os filhos o chamam, lhe fazem carinho, pedem para que ele se levante, mas não há reação. Os amigos chegam, os familiares também, e os conhecidos, eles falam palavras de saudade, palavras de elogio, palavras de carinho, mas ele não tem habilidades para responder. Ele está morto. É essa figura que Paulo quer mostrar para nós, que nós estávamos diante de Deus, ou seja, mortos. E a palavra no grego nos traz a ideia de putrefação, ou seja, o nosso processo de decomposição já havia começado. Nós estávamos fedendo por algum tempo.
Nós descrevemos aqui um morto, certo? Mas que tipo de morte Paulo está falando aqui? Em que sentido essas pessoas estão mortas? Observe que essas pessoas estão biologicamente vivas. Aliás, elas estão muito bem vivas. E como é que eu sei disso? Porque o versículo 1 vai dizer que elas estão cometendo delitos e pecados. O versículo 2 vai dizer que elas estão andando de acordo com este mundo. O versículo 2 ainda vai dizer que elas estão andando de acordo com o príncipe deste mundo. E o versículo 3 vai dizer que elas estão andando de acordo com seus pensamentos, de acordo com a sua carne. Então, em que sentido essas pessoas estão mortas? No sentido espiritual, elas estão mortas. Espiritualmente falando, elas estão mortas. Diante de Deus, elas estão mortas. E um morto não tem vontade própria. Um morto não pode fazer nada em relação a Deus. Um morto não pode buscar a Deus. Ele está morto. Qual a causa dessa morte? Paulo ainda vai nos dizer no versículo 1. Por causa dos delitos e pecados. O que é um delito? Delito é quando você vai contra um mandamento específico de Deus. Então, se Deus lhe disse, não matarás, e você matou, cometeu um delito. Se Deus lhe disse, honrarás a teu pai e a tua mãe, e você não honrou, você cometeu um delito. Se Deus lhe disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e você não amou, você cometeu um delito. E pecado? Pecado é uma força, é um poder dentro de nós que nos faz rebelar contra Deus e cometer os delitos. Nós já estamos acostumados a ouvir a famosa definição de pecado, que é errar o alvo. E exatamente isso. Pecado é errar o alvo. Mas a ideia é mais ou menos essa que eu vou ilustrar para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho um arco, uma flecha aqui agora. E ali naquela parede existe um alvo. Aí eu aponto para esse alvo. Aponto bem para o miolo desse alvo. Só que na hora que eu vou atirar, eu viro as costas para o alvo, aponto para a parede, aí a palavra de Deus vem nas minhas costas, bate aqui no meu ombro e diz assim: ei, Tiago, o alvo é lá do outro lado. Eu olho para a palavra de Deus e digo assim: eu sei. E eu atiro a flecha. E eu erro completamente o alvo. Nós erramos o alvo por completo. Quer seja em fazer a vontade de Deus, quer seja em permanecer na vontade de Deus, ou quer seja em glorificar a Deus. Nós erramos o alvo por completo. Então a primeira coisa que Paulo nos diz nesse versículo 1 é que nós estávamos mortos. E a segunda coisa que ele vai nos mostrar está no versículo 2. Nós estávamos no estado de escravidão. Leiam comigo o versículo 2 e o versículo 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. E aqui eu peço a gentileza para vocês tomarem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Para que você não se preocupe em se defender de um em detrimento de outro. Ou gastar toda a sua energia tentando se defender de um e desprezar o outro. Vamos supor que você queira se defender do mundo e investe toda a sua energia nisso. Ainda resta a carne e o diabo. Por outro lado, vamos supor que você queira somente se defender do diabo. Investe toda a sua força nisso. Ainda resta a carne e o mundo. Então o cuidado e a vigilância deve ser com todos, porque a pressão nos vem de todos os lados, inclusive de dentro. Nosso pastor Glauber escreveu recentemente: você precisa discernir o que luta contra a sua carne, para que você não desperdice as suas forças lutando com o inimigo errado. Por que eu digo isso? Porque nós temos a tendência sempre de ver um em detrimento do outro. Então alguns enxergam no mundo o problema principal.
E mundo aqui não é essa natureza maravilhosa criada por Deus, não, de montanhas, rios e mares. Mas sim se refere a essa humanidade caída, morta em delitos e pecados. Esse sistema de valores corrompido que se levanta contra tudo que é Deus e contra a palavra de Deus. Esse mundo segue um curso, esse mundo segue uma cultura, segue uma maneira de ser, uma trajetória onde Deus não tem voz e onde Deus não tem vez, onde Ele é deixado de lado. Nós nascemos e vivemos em um mundo que é oposto ao de Deus e que faz contínua oposição à sua palavra. Observe o movimento LGBT. Contínua oposição à palavra de Deus. Observe o Talibã. Eles matam os cristãos porque eles têm a Bíblia no celular. Essa semana, recentemente, nós vimos as colombianas celebrando o direito de matar bebês. Há pouco tempo atrás foram as argentinas, celebrando o direito de matar bebês. O que é interessante é que essas que celebram o direito de poder matar os bebês são as mesmas que vão chamar os seus pets de filhinhos. São as mesmas que vão tentar te induzir para você ser vegano. Para quê? Para preservar a vida dos animais. As pessoas desse mundo seguem uma vida completamente alheia de Deus, buscando somente a satisfação dos seus próprios interesses. Elas não levam os seus problemas a Deus em oração, buscando auxílio, muito menos consulta a sua palavra para saber como se comportar ou como reagir. Então, para alguns, a nossa grande necessidade é ficar longe do mundo. E aí você acha que ficando longe do mundo você vai resolver todos os seus problemas. Você acha que estamos seguros, porque resolvemos ficar longe do mundo. Mas aí nos resta a carne e o diabo. Então agora nós vamos para o diabo. E observem bem, preste bastante atenção. Nós vivemos em um sistema que já está configurado em oposição a Deus. E esse sistema está nos pressionando diariamente para que sejamos iguais a Ele. É por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse sistema, não vos conformeis com este mundo. E agora, em adição a esse mundo, nós temos o diabo e a sua legião de demônios, que vão atuar juntos com o mundo para nos afastar de Deus. E agora todo cuidado é pouco. Você não pode subestimá-lo. Ele é real. Ele existe. A Bíblia diz que nós estamos sob a influência dele. Nós vivemos neste mundo. E o apóstolo João vai dizer que este mundo inteiro jaz no maligno. O Senhor Jesus vai dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Paulo vai dizer que ele é o Deus desse século. E Pedro vai dizer que ele anda ao vosso derredor. Não subestime. Ele existe. E ele é real. Vocês conseguem visualizar as forças contrárias vindo de todos os lados? E o texto vai dizer que essas forças estão atuando nos filhos da desobediência para mantê-los mortos, para mantê-los incrédulos, oprimidos, cegos e enganados. Existem igrejas, irmãos, que falam muito, mas falam muito do diabo. Inclusive algumas igrejas o entrevistam. Por outro lado, existem aquelas igrejas e aqueles irmãos que se esquecem completamente dele. É como se ele nunca tivesse existido. É como se ele não existisse. Ele não é citado em nenhum sermão. Ele não é citado em nenhum estudo bíblico. Ele não é citado em nenhuma reunião de oração. Nós precisamos ter cuidado, ele é real. Ele está atuando contra você. Uma pessoa endemoniada não necessariamente cai no chão babando, estremecendo e gritando. Ela pode estar de paletó e gravata. Judas estava bem lúcido. Quando o demônio entrou nele, ele foi negociar com os fariseus. Foi fazer business, mas estava endemoniado. Às vezes eles estão sentados na cadeira de direção de uma empresa, somente pensando em obter lucro, 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 mesmo que este lucro custe o seu emprego e vá destruir sua família. Mas às vezes só estão fazendo desenhos para nossas crianças assistindo no Netflix ou nos tablets da vida.
Às vezes também eles só estão arrumando alguma forma de entreter você, de distraí-lo, para que você não estude a Bíblia, para que você não leia a Bíblia, para que você não ore, para que você não vigie. E aí tem aqueles que pensam que o nosso único problema é a carne, o nosso eu, essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Natureza com suas paixões e desejos que não estão relacionados a Deus. E aí esses nos trazem certos problemas. Então nós precisamos de entender como essas três influências trabalham juntas para nos afastar de Deus e nos fazer pecar. É por isso que precisamos entender a doutrina do pecado. O mundo, a carne e o diabo, eles não estão pressionando somente você neste momento, mas aquele que está ao seu lado nesse exato momento. Você já imaginou a força que não é exercida no incrédulo para mantê-lo nesse estado de morte e incredulidade? Agora pare e visualize o cenário. Paulo está descrevendo o estrago que o pecado fez na humanidade toda. O indivíduo agora está morto e é escravo do mundo, da carne e do diabo. E é por causa de passagens como esta que os teólogos vão dizer que a depravação do homem é total. Ou seja, seus pensamentos, a sua consciência, a sua vontade, enfim, as suas emoções, tudo, não há uma área sequer da sua vida que não tenha sido contaminada pelo pecado. Não há uma área sequer da sua vida que não tenha sido afetada pelo pecado. Por isso, total. Paulo continua no final do versículo 3. Ele vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus é a manifestação de sua justiça e santidade ao pecador que o desafia. É a manifestação de sua justiça e santidade ao pecador que o afronta. Ou seja, é a sua condenação. Eu louvo a Deus porque nós temos um pastor sério. Eu o conheço há algum tempo. Ele teme a Deus e teme a palavra de Deus. Por que é que eu digo isso? Porque infelizmente em muitos lugares o Deus que tem sido pregado não é o Deus das Escrituras. Em muitos lugares o Deus que tem sido pregado é um Deus de amor e de amor. Somente isso. Eles nunca pregam sobre o Deus que se ira. Você nunca vai ouvir num lugar desse sobre a justiça de Deus. É tanto amor, mas é tanto amor que Steve Lawson vai dizer que parece que eles colocaram um ar-condicionado no inferno. O nosso Deus é sim um Deus que ama. Não há dúvidas a respeito disso. E nós veremos um pouco daqui a pouco. Mas entenda que Deus também, o nosso Deus, é um Deus que se ira. Os seus atributos estão em perfeito equilíbrio. Salmo no capítulo 7, no versículo 11 vai dizer que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus executou a sua ira no passado, destruindo a humanidade toda através do dilúvio, salvando apenas algumas pessoas. Ele executou a sua ira no passado, destruindo cidades inteiras como Sodoma e Gomorra. Ele executou a sua ira no passado, destruindo o seu próprio povo por causa da imoralidade, rebelião e idolatria. Ele executa a sua ira no presente, mantendo o homem que não quer saber dele no estado dele. Você não quer saber de mim? Você vai ficar aqui, no seu estado natural. Está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E Jesus vai dizer que aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Deus vai executar a sua ira no futuro, lançando todos os incrédulos, o diabo, a morte, no lago que arde com fogo e com enxofre. O nosso Deus é um Deus que se ira. E aqui eu vou trazer uma ilustração do Paul Washer. Paul Washer vai dizer que com uma de suas mãos Deus está segurando a sua ira, e com a outra Ele está chamando o pecador ao arrependimento. Mas um dia as duas mãos serão abaixadas. A ira de Deus. Vocês estão vendo a situação de toda a humanidade sem Cristo? Essa era a minha e a sua situação. Um estado de morte, um estado de escravidão,
debaixo da ira e da condenação de Deus. Essas são as más notícias. Mas Deus fez alguma coisa. Ele não ia deixar os seus filhos no estado desse. Deus fez alguma coisa. Observe comigo o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O versículo 4 começa dizendo, mas Deus. Nós podemos dizer com certeza que o Evangelho se resume nessas duas palavras, mas Deus. Eu não sei como foi a sua conversão, mas eu sei que em algum momento Deus interveio. Eu não sei como foi a sua conversão, mas eu sei que em algum momento Ele entrou na sua vida. Você estava assim, assim e assado, mas Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones disse certa vez que louvado seja Deus por todos os mas de sua palavra. Nós estávamos mortos e perdidos, mas Deus fez alguma coisa. Nós estávamos mortos e perdidos, mas Ele tomou a iniciativa. Assim como foi com Eva e Adão no jardim. Ele tomou a iniciativa e foi ao encontro deles. Assim como foi com Noé. Ele tomou a iniciativa e foi ao encontro de Noé. Assim como foi com Moisés e o povo no Egito. Deus tomou a iniciativa e foi ao encontro dele. E assim foi com Cristo. Ele tomou a iniciativa e desceu do céu e veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. Então tira essa ideia da sua cabeça de que o homem pode ir atrás de Deus, porque ele não pode. A Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar o perdido. O homem está morto. Um morto não pode buscar Deus. Ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos. O texto diz no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Misericórdia é quando Deus não te trata como você merece. E o que você merece? A ira de Deus. O que você merece? A condenação. O que você merece? A morte. Ele não te dá. Ele te trata com misericórdia, assim como um ladrão na cruz. E ainda no versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande ao ponto dele não poupar o seu próprio filho. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Esse amor de Deus é tão grande que ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 39, que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Ele nos amou. A nossa eleição e a nossa adoção está baseada nesse amor. E foi por causa da grandeza desse amor e das riquezas de suas misericórdias que Deus fez o que fez. O que ele fez? Versículo 5 vai mostrar para a gente o que Deus fez. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, estando nós mortos. O que é ter vida? Pense comigo. O que é ter vida? Existem algumas formas de respondermos isso. Se do versículo 1 ao 3 nós estávamos mortos em delitos e pecados, então se invertermos a ordem, talvez tenhamos a resposta do que é ter vida. Vamos colocar o versículo do versículo 1 ao 3 de forma positiva. Versículo 1 ao 3: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Andaste, você não anda mais. Se você tem vida, você não anda mais segundo o curso deste mundo. Você não anda mais de acordo com o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não é mais desobediente. Você não obedece mais a Satanás. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você não faz mais a vontade da carne e dos pensamentos. Ou pelo menos não era para fazer. E éramos por natureza filhos da ira. Não somos mais filhos da ira. Somos alvos da graça, como também os demais. Então, quando Deus nos deu vida, Ele nos colocou em liberdade. Uma outra forma de respondermos isso, e respondendo a oração de Paulo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, o versículo 18 vai dizer: iluminados os olhos do vosso coração. Quando você tem vida, os olhos do seu coração são iluminados. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então agora a cegueira causada pelo Deus desse século, essa cegueira e essas trevas são removidas, e agora você pode ver a verdade em Cristo. Você pode ver a luz do Evangelho. Isso é ter vida. Alguém que tem vida é alguém que foi regenerado, é alguém que nasceu de novo, é alguém que nasceu do alto, é alguém que, como diz a parábola do semeador, tem ouvidos para ouvir, que compreende, que entende. 2 Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, com uma nova natureza, e por consequência novas atitudes. Você não escolheu ser regenerado, você simplesmente foi. Ele vos deu vida. Da mesma forma que você não escolheu o primeiro nascimento, você simplesmente nasceu. Em outras palavras, você não participou de nada, nem do primeiro e nem do segundo nascimento. E Josemar Bessa vai dizer que se você realmente nasceu de novo, é bem provável que a respeito do seu primeiro nascimento você não se lembre de nada, mas a respeito do segundo será inesquecível. O que mais Deus fez? Continua no versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso está relacionado à nossa identidade com Cristo. Está relacionado à nossa identidade. Significa que por causa da ressurreição de Cristo, nós recebemos a vitória sobre a morte. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre mim, nem sobre você, por causa da ressurreição de Cristo. A morte, que é consequência do pecado, não tem mais poder sobre nós. Sim, nós morreremos um dia, mas a morte não poderá nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, a morte nos levará a Deus. E no que tange estar assentado nos lugares celestiais, significa que assim como Cristo foi glorificado e está sentado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, nós também, na perspectiva de Paulo e na perspectiva de Deus, já estamos nesses lugares celestiais. Ainda não aconteceu essa glorificação, mas aos olhos de Paulo e de Deus, nós já estamos glorificados. Paulo repete isso em Romanos, no capítulo 8, do versículo 29 ao 30, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O verbo está no passado, isso já aconteceu. Nós estamos, de certo modo, tão identificados com Cristo, mas tão identificados com Cristo, que é como se nós já estivéssemos com o pé no céu. Em certo sentido, nós já estamos lá, mas em outro sentido ainda não. Mas não resta dúvidas de que estamos indo para lá. Então a ideia é de que nós já recebemos vida, mas ela está oculta com Cristo. Nós já recebemos a vitória sobre a morte na ressurreição de Cristo, e a certeza de já estarmos sentados e glorificados nas regiões celestiais.
Então, resumindo, o que é que Deus fez por nós? Ele reverteu toda a nossa situação. Nós estávamos mortos e agora Ele nos deu vida. Nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo, e agora somos livres e estamos com Cristo nos lugares celestiais. Éramos merecedores da ira, agora somos alvos da graça. Andávamos entre os desobedientes e agora temos comunhão com Cristo. Foi isso que Deus fez por você e por mim. Foi isso que Deus fez por nós. Ele reverteu toda a nossa situação. Por que Ele fez tudo isso? Qual o propósito? Qual a razão dele fazer tudo isso? O versículo 7 responde. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Para mostrar, o para aqui indica propósito. Deus fez isso para mostrar para gerações futuras. Deus fez isso para mostrar por toda a eternidade a riqueza de suas misericórdias, a riqueza de sua graça e a grandeza do seu amor naqueles que Ele resolveu salvar. E como que Ele fez isso? O versículo 8 responde: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, favor imerecido, essa graça que nos elegeu, essa graça que nos predestinou, essa graça que nos redimiu, essa graça que nos reconciliou, essa graça que nos perdoou, essa graça que nos justificou. Sim, somos salvos por essa graça. E tinha que ser de graça, porque nós não tínhamos condições de pagar. Pela graça sois salvos mediante a fé na obra e na pessoa de Cristo somente. A fé não nos salva. Quem nos salva é Deus através de Jesus Cristo. Mas a fé é um instrumento pelo qual Deus nos salva. É ela quem nos conecta com Deus Pai. Isto não vem de vós. Continua o versículo. Preste atenção, porque aqui começam as heresias. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção, a fé no grego é uma palavra feminina. A graça no grego também é uma palavra feminina. O isto, que não vem de vós, o isto é um pronome neutro. E sendo neutro, não se refere a nenhuma das duas palavras femininas, mas se refere ao processo todo. E qual é o processo todo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse é o processo todo. O isto se refere a esse processo. E esse processo todo, Paulo vai dizer, não vem de vós. É dom de Deus. A graça não vem de vós. A fé não vem de vós. A salvação não vem de vós. No capítulo 1, do versículo 3 ao 14, Deus elaborou todo esse plano da salvação na eternidade. Não vem de vós. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deixe-me tentar explicar isso com um exemplo, tá bom? E eu peguei esse exemplo de um pastor que eu gosto muito. Vamos supor que eu sou um repórter. E eu vou entrevistar 3 pessoas: um judeu ortodoxo, um muçulmano e um cristão. E aí eu pergunto primeiro ao judeu ortodoxo: se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o caminho dos justos. Eu vou para o paraíso. Por quê? Porque eu amo a Torá. Eu amo a lei de Deus. E eu sou um homem justo. Aí eu pergunto para o muçulmano: se você morrer hoje mesmo, para onde você vai? Eu vou para o paraíso. Por quê? Porque eu amo o Corão. Porque eu faço as peregrinações. Porque eu faço as orações diárias.
porque eu dou esmolas e porque eu sou um homem justo. Very well. Bem, e daí eu pergunto para o cristão, para o verdadeiro cristão: se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o céu. Por quê? Por causa dos méritos e das virtudes de Cristo. Aí eu olho para o cristão e falo: tem alguma coisa errada aqui. O judeu e o muçulmano me disseram que vão aos céus por méritos próprios, e agora você está me dizendo que vai ao céu pelos méritos de outra pessoa? Eu não estou entendendo isso. Não é isso mesmo. A minha dívida com Deus era tão alta, eu não tinha condição de pagar. O padrão que Deus existe para entrar no céu é muito alto, eu não tenho como atingir. É por isso que eu entro no céu, pelos méritos e pelas virtudes de Cristo, não pelos meus. Vocês estão vendo a diferença? O judeu e o muçulmano têm do que se vangloriar, o cristão não. E é aqui que mora o perigo, porque Paulo é claro ao dizer: não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não sou um cristão porque eu sou mais esperto que o outro que não é. Eu não sou um cristão porque eu sou moralmente superior ao meu próximo que preferiu escolher um outro caminho. Eu sou um cristão porque um dia o Senhor olhou para mim com seus olhos de misericórdia e estendeu o seu amor para mim e me salvou. Foi Deus quem fez isso. Graças e glórias a Deus. O versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra grega aqui para feitura é poema, de onde veio a palavra poema ou poesia. Ou seja, nós somos a poesia de Deus, nós somos a obra-prima de Deus, ou em inglês, nós somos seu masterpiece. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, Jesus Cristo nos faz uma advertência. Uma lista de obras que algumas pessoas fizeram e por isso se achavam justas diante de Deus. No versículo 22 eles vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos muitos demônios? E ainda em Teu nome não fizemos muitos milagres? Obras. Eles inverteram a ordem. Eles creram que as suas obras, obediência, os fizeram ou os fariam justos diante de Deus. Mas não. A obediência é fruto de quem foi realmente salvo, de quem foi realmente justificado diante de Deus. Eles não obedecem para serem justificados, mas eles obedecem porque foram justificados. E quando a pessoa entende tudo isso, quando a pessoa entende tudo que Deus fez por ela, de como Deus a salvou, de onde Deus a tirou e onde Deus a colocou, quando a pessoa entende tudo isso, vai gerar nela um coração grato e vai gerar nela um coração obediente. É por isso que nós precisamos pegar o Evangelho, puro e simples, porque nós somos inclinados à justiça pelas obras. Nós somos inclinados a pensar que por méritos próprios podemos alcançar a graça, alcançar a salvação. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado, e de novo, e de novo, e de novo. Há pessoas ao nosso redor que ainda não entenderam o Evangelho, que ainda estão inclinadas a crer que precisam fazer alguma coisa para serem aceitas por Deus. Elas acham que com o seu trabalho duro, Deus vai olhar para elas e vai aprová-las, vai aplaudi-las. É por isso que o verdadeiro Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Salvação é somente pela graça, somente pela fé, e somente pela fé em Cristo. E nesses minutos finais eu gostaria de trazer algumas considerações práticas para as nossas vidas.
E a primeira delas é que a situação do homem sem Deus é muito séria. A situação do homem sem Deus é muito grave. Ele está morto e ele não sabe disso. Recentemente assisti um filme antigo, e eu gosto dos filmes antigos. E nesse filme apareceu uma cena que retrata muito bem a situação do homem sem Deus. Havia um psiquiatra nesse filme que estava tentando ajudar um menino de 9 anos, que eles acreditavam que esse menino tinha uma doença mental. Em determinada cena desse filme, esse menino havia passado por uma de suas piores crises, onde ele gritava, se arranhava e se machucava muitas vezes. Após uma dessas crises, esse menino estava deitado numa maca de um hospital. E o psiquiatra chegou para tentar ouvi-lo e entender a situação dele e ajudá-lo. Aí o menino olhou para ele e ele disse: eu vou te contar o meu segredo. Eu vou te contar o meu segredo. Eu vejo pessoas mortas. O psiquiatra olhou para ele e disse: ah, é? Com que frequência? O tempo todo. Elas estão em todo lugar. E elas não sabem que estão mortas. E você pode ver e falar com elas? Sim. Um diálogo bem propício. E que representa muito bem a situação de toda a humanidade sem Cristo. E que um dia representou a sua e a minha situação. O homem, diferente do que muitos pensam, não está doente. O seu problema não é uma doença onde ele precisa de um remédio, ou ele precisa de um médico para ser curado e ter alívio de uma dor. Seu problema não é que ele precisa de uma cirurgia para curar aqui ou para curar acolá. O problema do homem é que ele está morto. E ele não sabe disso. O homem está estendido naquela tábua do necrotério, frio, com um lençol por cima e acorrentado pelas forças do mundo, da carne e do diabo, destinado à ira de Deus. E o pior, não há nada que ele possa fazer. O problema dele é muito mais sério do que ele pensa. O que o homem precisa é de ressurreição, porque ele está morto. O homem não precisa de um bom conselho. Ele precisa de uma boa notícia. Ele precisa das boas novas do Evangelho. E esse é o nosso desafio como servos de Cristo: pregar o Evangelho para um mundo completamente morto. O nosso desafio é ressuscitar cadáveres pelo poder de Deus. Mas ainda tem uma segunda implicação prática. Quão grande é o amor de Deus, quão grande é a sua misericórdia e a sua graça. O versículo 4 nos diz que Ele é rico em misericórdias, e fala da grandeza do seu amor. O versículo 7 fala das riquezas da sua graça. Nós temos um Deus que é misericordioso, que é amoroso e que é gracioso. Características do nosso Deus. Esse Deus nos amou e nos deu vida quando estávamos mortos, debaixo da ira de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou e nos deu vida quando ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou e nos deu vida quando éramos rebeldes, hostis, e quando o odiávamos, quando o ofendíamos com os nossos pecados. Nós viramos as costas para Ele, nós o desprezamos. Nós éramos amigos do mundo e servíamos a Satanás. E Deus seria justo se Ele nos abandonasse. Mas Ele não nos abandonou. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou e nos deu vida. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no início de Gênesis, que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Mas aqui em Efésios Ele nos recriou a partir de uma massa podre, a partir de uma massa morta. Quão grande amor Deus tem por nós, ao ponto de nos entregar o seu próprio Filho, sendo nós ainda pecadores.
Eu duvido que você entregaria o seu filho ou a sua filha para morrer no lugar de um justo. A Bíblia diz que Ele fez isso por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus por isso. E para finalizar, eu gostaria sinceramente que você examinasse o seu coração nessa noite. Sinceramente, que você examinasse o seu coração nessa noite. Você está confiando somente em Cristo para a sua salvação ou em algo que você vem fazendo? Examine seu coração nessa noite. Será que você acredita que é melhor que os outros porque existe uma lista de coisas que você faz e uma lista de coisas que você não faz? Examine seu coração nessa noite. Será que você é daqueles que tentam se justificar pelas obras, achando que Deus vai aceitá-lo porque você é mais esforçado? Porque você faz mais do que os outros? Ou porque você não é como seu vizinho, que trai a mulher, que chega bêbado em casa, que bate na esposa, que só nega imposto, que é viciado em jogo, que é viciado em drogas? Ou porque você não é como o publicano e os demais homens de Lucas capítulo 18, roubadores, injustos e adúlteros? Em quem você está confiando para a sua salvação? Se eu fosse um repórter nessa noite, e se eu lhe perguntasse, se você fosse morrer nessa noite, para onde você iria? E por quê? Qual seria a sua resposta? Qual seria o pronome dessa resposta? Eu vou para o céu porque eu vou para o céu porque Ele. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo.